Então você já está muito acostumado com o ambiente de Power BI Services, onde você só precisava se preocupar com licenças Pro, só que decidiu ir para o Microsoft Fabric. É uma capacidade, uma estrutura nova, fez todo um plano de migração, estruturou todos os seus workloads, todos os seus componentes ali para entrar dentro do Fabric, só que você não se planejou e não se programou para a parte de regiões do Microsoft Fabric. Você sabe quais são os impactos de não colocar uma região correta ou estruturar e ter a antecedência de qual região você vai alocar sua capacidade do Fabric? Bom, fica aqui que nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Henrique Bueno, está começando mais um Impulso Tech EX, aquele vídeo que eu trago algumas informações do universo de dados voltado para a Microsoft, como Microsoft Fabric, Databricks, Azure, todos os outros componentes ali que estão linkados para nós aqui da área de dados no nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que são as regiões do Fabric. Mas, antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, porque eu tenho certeza que vai ser um impulso muito bacana esse vídeo para você. Bom, para ajudar a explicar um pouco sobre as regiões e estruturas do Microsoft Fabric, vamos lá para a tela do meu computador, onde eu vou abrir dentro do próprio portal da Microsoft, dentro do Learning, que vai falar um pouco sobre quais regiões estão disponíveis, e a gente vai bater um papo do porquê escolher sua região do Fabric é tão importante. Bom, pessoal, agora aqui na tela do meu computador, essas são as regiões que o Microsoft Fabric está disponível. E antes da gente começar a explicação, é muito importante a gente falar que os principais pontos da escolha da sua região, eles são divididos principalmente em 4 pilares ali. A parte de disponibilidade de features, isso é um ponto muito importante que eu vou deixar para o final, para a gente explanar e explicar um pouco. Parte de latência dos dados mesmo, parte de LGPD, compliance e outras legislações ali como GDPR, e a parte de custos por região. Tá? Então são 4 principais pilares. Bom, e aqui na tela do meu computador você pode ver que a gente tem algumas disponibilidades dentro das Américas. Então, sul do Brasil, Canadá, México, Estados Unidos. A gente tem Europa, Oriente Médio, África e a parte do Pacífico e Asiático. Vamos lá, pessoal. O que é muito importante, então? Por que é muito importante, né? Quando a gente vai fazer um processo de migração, né? Então, uma estrutura, trazer novas features, trazer um universo ali para o mundo de dados, né? Para essa migração para o Microsoft Fabric. Por que ele é tão importante a gente se planejar antes? Iniciando principalmente pelo ponto de legislação, pessoal. O que acontece? Como o Microsoft Fabric ele é uma capacidade dentro do Azure, então ele precisa ser alocado dentro de uma nuvem, dentro de um cloud. E esse cloud ele vai ser instanciado, e seus dados vão ser transitados, tratados, que estão dentro do Fabric nessa região. Então o primeiro ponto é a parte de legislação, LGPD, GDPR. É você saber quais são os dados transitados dentro de leis e tudo mais que podem estar sendo armazenados fora do país de origem. Então, existem alguns dados sensíveis ou algumas políticas de empresa que não permitem que o dado seja transitado ou manipulado fora do país de origem. Seja ele o Brasil, seja ele Estados Unidos, seja ele México, seja ele França, independente. Então, é muito importante e esse é o primeiro ponto quando a gente fala ali de uma estrutura legal, né? Então, quando você vai fazer esse processo de instância, tenha certeza qual é a legalidade, quais são os pontos, quais são os componentes possíveis ali de transitar no ambiente fora ali do país que você está, né? Então, ou seja, numa cloud, numa estrutura que seja fora do seu país, veja se está tudo ok e de acordo com as legislações. O segundo ponto é a parte de latência e performance. Hoje, quando a gente fala só de Microsoft Fabric, a gente não precisa se preocupar tanto assim com a parte de latência, tá? Porque a parte de latência realmente são componentes ali não tão distantes um do outro. Então é muito importante, quando a gente for fazer essa estrutura, a parte da latência eu realmente me preocupar, só que não existe uma diferença tão grande, né, entre eu colocar Brasil e Estados Unidos, né, então não tem tanta diferença de latência quando a gente fala de Microsoft Fabric.
tá? Então é um ponto que é importante a gente validar ali, porque as atualizações são feitas a cada 6 ou 9 meses, né? A Microsoft colhe ali esses dados de latência durante 30 dias, então a cada janela de 30 dias eles avaliam e atualizam a documentação a cada 6 a 9 meses, tá? Então sempre vai validando, sempre vai avaliando, porque lógico, por menor que seja a diferença, às vezes 1, 2 segundos ali, dependendo da operação, 2 segundos a latência é muito grande para tomada de decisão, tá? Então a latência é o terceiro ponto. E o ponto que é importante no bolso, né, que é a parte dos custos, tá, pessoal? Então é importante sempre você fazer essa avaliação. Depois você passou por LGPD, validou a latência, eu acho que a parte de custos é muito importante ali. Por quê? Se a gente for instanciar uma estrutura de Fabric F64, por exemplo, nos Estados Unidos, o valor dele de tabela, né, lógico que ainda vai ter valores de margem e impostos embutidos, né, mas o valor de tabela do Fabric F64 é em torno de $5.000. Se a gente for para o Brasil, fazer um cadastro ali, né, o consumo do F64 no Brasil, ele chega a ser a 40% a 51% mais caro, né, é em torno de 7 mil e algumas coisas de dólares. É muito importante fazer essa análise. Por quê? LGPD, putz, não, preciso deixar no Brasil. Então, realmente, você tem que ir para o Brasil pagar um pouco mais caro. Mas é muito importante quando você vai montar a sua arquitetura, a sua estrutura, você ter essa validação, entender realmente ali os componentes, tá? E, por último dos pilares, acho que é importante a gente reforçar isso, que são as disponibilidades de features, tá? A Microsoft, ela tem vários lançamentos durante o ano, até são feitos eventos durante o ano, como a Fabicon, que eu tive a oportunidade de ir ali em Atlanta para colher algumas informações, como o Build, que aconteceu agora em São Francisco, nos dias 2 e 3 de junho, e nós da DataX vamos fazer um evento diretamente aqui no Brasil para replicar um pouco sobre as features que foram lançadas dentro desse dia 2 e 3 no mundo de dados e IA, e também existe o Ignite, que acontece em novembro. Em cada um desses lançamentos são feitos grandes anúncios de features. Porém, as features que estão ali em preview, e até mesmo algumas que estão em General Available, né, o GA, elas ainda assim persistem em não funcionar em algumas regiões. Como, por exemplo, saiu uma funcionalidade muito bacana, chamada ali Operations Agents, né, ou Agent Operations. E esses Agents Operations é onde a gente consegue fazer algumas automações, algumas estruturas ali, e em algumas regiões não funciona, como por exemplo East West ou South Central. Então não existe como você habilitar essa feature. Então, é muito importante você fazer um estudo e validar quais são as regiões que têm ali as disponibilidades de features com mais recorrência, mais rapidez, para que você consiga colher ali diretamente da fonte ali essas novidades. Então é muito importante esses componentes. E quando a gente fala ali na estrutura mesmo de criação de uma nova capacidade, quando a gente vai para um processo de criação, pessoal, esses 4 pilares são realmente o que vai sustentar o seu ambiente. Tá? Então é muito importante validar dentro dessa lista aqui quais são os recursos que você realmente vai precisar, quais são os recursos que você vai ter que trabalhar e tudo mais, e quais são as zonas que você pode alocar o seu ambiente. Então, sempre que for fazer uma criação, uma evolução, uma migração, valide qual é a melhor região para o seu cenário. E não pense que só por custo ou só por features é importante. É muito importante passar por essas 4 validações. Por quê? Esses 4 pilares vão moldar a sua decisão. Colocar ela realmente num peso na balança, realmente que você consiga defender e mostrar que aquilo realmente precisa ser daquele jeito. Então, se você quer beber da fonte de novas features, como o HiFin, anunciado dentro do Build, que é uma estrutura que você consegue estruturar todos os seus componentes ali de dados dentro do ambiente analítico ali e fazer o processo de back-end e front-end, você precisa validar qual que é a região que ele pode. Ou, por exemplo, quero custos reduzidos, ou preciso estar dentro da legislação. Então são vários componentes que vão pesando e você precisa tomar essa decisão de uma forma muito adequada. Bom, se você ficou até aqui, eu agradeço muito, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e coloque aqui embaixo qual outro assunto do universo de dados você gostaria de conhecer ou entender dentro do seu dia a dia. Obrigado por ter ficado até aqui mais uma vez e até mais.